Bom, mas voltando a esse ponto dos hábitos que as pessoas têm errados, você quer acrescentar alguma coisa, Murilo? Olha, um ponto principal que eu vejo de muitas pessoas que querem começar a enriquecer e acabam caindo no meio do caminho é acreditar que vai enriquecer muito rápido sem correr risco nenhum. Então hoje eu vejo muitas pessoas olhando aposta daqui, jogo dali, Ou correndo todos os foguetinho riscos, daqui. né? E Exato. não ciente de que é E um não risco às ciente, é vezes. esse que é o ponto. Porque aí, nossa, eu cansei de discutir com algumas pessoas. Falou, pô, mas isso não é investimento, isso é aposta. Falou, não, mas se meu dinheiro se multiplicar. Falo, tá, primeiro que você nem sabe a diferença entre aposta e investimento. Segundo, que você acredita que, fielmente, se você colocar todo aquele dinheiro que você mal consegue economizar durante o mês, vai mudar de vida em simples apertando um botão. Né? E eu vejo muitas pessoas caindo durante essa trajetória toda. Salve, salve, vencedor! Você quer aumentar seu conhecimento e economizar tempo? Então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do nosso sucesso. O que vocês acham que as pessoas fazem de mais errado que vai atrapalhar elas a chegar no primeiro milhão? Porque a gente pode falar sobre coisas certas, né? Tipo, hábitos dos bilionários. Tem vários vídeos no YouTube, né? Se você quer fazer um vídeo que vai bombar, faça um vídeo assim. E tem muita coisa ali que é bem interessante. Os caras são focados, eles acreditam, eles correm risco. Só que eu conheço vários caras quebrados que também são muito focados, acreditavam e correram risco. O cara que era muito focado, acreditava na Blockbuster e correu risco, ele quebrou no final. Porque ele não mudou a crença dele. Então acho que há mais valor em falar o que as pessoas fazem de errado do que falar sobre o que elas fazem certo. O que vocês acham que elas cometem assim que são erros capitais? Nossa. Gastam muito mais do Olha, que ganham. tem coisas meio óbvias, assim, sabe? Aham. Tipo, É óbvio, meu pessoal É o que, ou pai. é o que mais faz. Lá na minha caixinha o pessoal fala como economizar dinheiro. Aí eu fico assim, é só você gastar menos do que você tipo, como ganha. acordar cedo? É só dormir cedo. Parece É. eu conversando Parece com ele. isso, né? Cara, Só fazer isso aqui. Você falou isso, mas tem um corte aqui do podcast que ele tem mais de centena de Bombou, tipo, pessoas. viralizou. Mais de centenas de milhares de pessoas que viram. Que era um corte do Joel, né? Que era assim, como acordar cedo. E na thumb já tá, o segredo é dormir cedo. Pô, Durma mais cedo. isso. É óbvio, óbvio, mas tem óbvio. centenas de milhares de views, pô. Cara, pô, tem uma lista de coisas óbvias aí, vai. Pô, aí a gente pode aprofundar. Coisas óbvias, vai. Vamos completar coisas óbvias aqui. Não gastar mais do que você ganha, né? Anotar os seus gastos antes de fazê-los, né? Investir assim que entra o seu salário. Tem um né? controle financeiro. Tem um controle financeiro. Pô, não comprar passivos, comprar ativos, sabe? Pô, O que é não comprar passivos e comprar ativos? é o cara que ele quer comprar, por exemplo, um carro e ele tá endividado e o carro não é para trabalho, o carro é por luxo. Pô, o carro vai dar manutenção, vai ter IPVA, etc. Tem gastos. Diversos aham. gastos. Coisas que vão gerar gasto. Então, essas coisas muito óbvias, né? Assim, não ter conhecimento financeiro para escolher uma boa aplicação, um bom investimento, não ter uma metodologia de investimento consistente. Tudo isso que... Assim, é óbvio que a gente deve saber, mas não é tão simples saber. Né? Daí a grande importância, por exemplo, de um treinamento como o Viver de Renda. Mas se você sair do óbvio, eu acho que eu falaria um negócio que a gente, de alguma forma, pincelou nesse episódio, que é o seguinte. É a falta de... É a falta... Não é da capacidade... A falta de profundidade e coragem de refletir. E acho que esse é o principal motivo. É isso que as pessoas fazem. Eu li um livro recente, umas 3, 4 semanas, que eu achei muito interessante. Né? Pra ele tá falando de livro, eu falei, pronto, vai pedir uma indicação de livro. Sempre faz isso. Toda vez que Mas vem eu vou aqui, pedir no final do episódio. então já vou dar o meu agora, pode ser? Sim, por favor. Então já vou dar o meu agora. Eu tava lendo um livro que eu achei muito interessante. Porque o nome do livro é Jesus e Sócrates, O Debate. Meu amigo, imagina um debate desse. E aí, para quem não sabe, Sócrates ele vem de antes de Jesus, né? Na figura histórica. E aí, o que é interessante? O começo do livro, a introdução dele, é sobre uma possibilidade. Eu conversei com pastores e tal, e eles disseram que isso não aconteceu, mas eles tinham uma possibilidade. Porque tem um momento no Novo Testamento, no livro de Atos, que Paulo, né? Digamos, Paulo é um discípulo de alguma forma de Jesus, não é?
E Paulo está evangelizando as pessoas. Então ele viaja, né, por vários lugares, dando as boas novas, falando de Jesus e etc. Né? E aí Paulo ele vai para a Grécia. Não é? Ele vai para a Grécia. E quem que estava na Grécia há um tempo antes? Sócrates. Não é? Então subentende-se que Sócrates teve vários discípulos, vários pupilos. E subentende-se que Paulo é um discípulo de Jesus. E aí existem várias conversas ali na Grécia entre Paulo e os discípulos, que o livro chama de Sócrates. Porque tem conversas na Bíblia entre eles, só não é dito que eles são discípulos de Sócrates, mas são gregos. Então o livro pega isso daqui para simular o que seria uma conversa entre os discípulos de Jesus e os discípulos de Sócrates. Né? Interessante. Então, só daqui já me gera algo que me instiga demais. Eu falo, poxa, legal, vamos ver, porque o Sócrates tem um método socrático, que é onde ele faz pergunta o tempo todo. E esse tipo de pergunta gera muita reflexão. E Sócrates diz, só sei que nada sei, porque de fato, cara, quanto mais você pergunta, mais você descobre sobre algum assunto, mais você percebe que você não tem a resposta óbvia para tudo. Então esse livro me chamou muita atenção. É um livro que eu recomendaria agora. Ele é um livro complexo, porque ele não é um livro bonitinho. Ele é um livro extremamente lógico. Porque ele começa a refletir o seguinte. Sócrates, imagina que ele nasceu antes de ler a Bíblia como a gente conhece. Então, Sócrates vivia numa época onde os gregos tinham vários deuses, né? Então imagina Sócrates vindo para o mundo de hoje, né? E conversando com alguém e confrontando se de fato o que aconteceu na Bíblia ou o que está dito que aconteceu na Bíblia de fato é verdade. Então ele começa, no método socrático, a questionar. Então ele começa a fazer muitas reflexões. Né? Então ele começa a perguntar, bom, mas Jesus existiu de fato? Pô, mas se essas 12 pessoas disseram que ele existiu, então só temos poucas possibilidades. Ou eles são loucos, né? Mas se eles fossem loucos, seria uma loucura coletiva e todos eles estando dispostos a dar a vida por uma mentira, porque de alguma forma, né, a maioria se deu mal no final da vida. Então ele começa a confrontar logicamente todos esses argumentos. Então, o que eu tiro desse livro? Assim, primeiro tem um desfecho muito interessante, que eu não vou dar um spoiler do final do livro, que é muito legal. É o que o questionamento te traz como conclusão, né? Mas isso me trouxe para a vida o como eu deveria ser mais socrático em tudo. Então hoje, quando estou gravando um podcast, não na posição de, entre aspas, entrevistado, mas na posição de entrevistador, eu questiono coisas que parecem obviedades. Porque quando você questiona as coisas que parecem obviedades, você percebe que elas não são, tá? E eu percebo que se você não questiona coisas que parecem óbvias no seu dia a dia, você nunca vai fazer algo diferente. Porque tem coisas que são muito simples, que parecem muito óbvias. Por exemplo, por que você acorda 9 da manhã? Ah, é porque eu sempre acordei 9 da manhã. Por que você chega no horário que todo mundo chega no trabalho? É porque todo mundo chega no trabalho. Tá, mas você deveria chegar no horário que todo mundo chega no trabalho? Não, mas senão vão falar que o meu chefe tá me explorando. Tá, mas se ele tá te explorando, então significa que isso só seria um benefício para ele você chegar mais cedo? Então, assim, quando você começa a se questionar as coisas que parecem óbvias para você, você começa a fazer coisas diferentes. E se você não começar a fazer coisas diferentes, você vai ter o resultado da maioria. Então, para mim, o que as pessoas não fazem, e por isso elas continuam estagnadas ou no mesmo lugar que todas as outras, se questionar. Se questionar com construtivismo e com coragem. Então, para mim, é isso que elas não fazem, elas não se questionam. As pessoas, elas são robôs, cara. E elas acham que elas estão fazendo certo porque a maioria das outras pessoas também estão. Mas temos que lembrar que a massa, ela geralmente perde em tudo. A massa perde nos investimentos, a minoria ganha. A minoria vence uma prova de atletismo, a minoria vai ganhar muito dinheiro. É sempre a minoria. Por quê? Não porque existe uma opressão, mas é porque são poucos que ousam pensar diferente e ousam executar diferente. E tem coragem e disciplina para manter isso por longos períodos. Então, para mim, o que as pessoas não fazem é se questionar. Então, quando a gente pensa em questionamento, e aí a gente levanta um tema relativamente delicado, né? Mas, geralmente, um regime um pouco mais opressor não gosta do questionamento, né? E dificulta, de certa forma, a reflexão. Não é? Gostariam que todos pensassem iguais, é mais fácil, não é? Então, eu acho que é isso, cara. Pensar diferente. Eu gostei desse ponto do pensar diferente, porque no mercado dá para ver de maneira muito nítida que quem pensa de forma diferente costuma ter retornos maiores quando pensa corretamente. Por que eu digo isso? Porque se tem uma ideia de investimento que é muito óbvia e ela cai no gosto da massa, todo mundo vai investir naquele negócio. E aí você tem muita demanda por algo de oferta restrita.
E aí o preço daquilo tende a subir até que o retorno ele fica marginal, fica muito baixo. Enquanto o cara que pensa contra o consenso e compra aquilo que todo mundo fala que é ruim, por exemplo, mas que ele enxerga por fundamentos que é bom, ele vai ter um grande retorno, porque ele está certo antes da massa ver que ele está certo. E aí quando a massa vai comprar aquele negócio, ele tem um retorno, a massa leva o preço para cima, e quando o restante da massa for comprar, o retorno deles é marginal, enquanto o retorno dele foi grande, ele vende e vai para um outro ativo. Então, para investir bem, você não pode simplesmente ir com a massa, você não pode ser par da manada, senão o seu retorno marginal ele fica sendo muito baixo, principalmente em mercados de renda variável. Bom, mas voltando a esse ponto dos hábitos que as pessoas têm errados, você quer acrescentar alguma coisa, Murilo? Olha, um ponto principal que eu vejo de muitas pessoas que querem começar a enriquecer e acabam caindo no meio do caminho é acreditar que vai enriquecer muito rápido sem correr risco nenhum. Então hoje eu vejo muitas pessoas olhando aposta daqui, jogo dali, Ou correndo todos os foguetinho riscos, daqui. né? Exato. E não ciente de que E é um não risco às ciente, vezes. é esse que é o ponto. Porque aí, nossa, eu cansei de discutir com algumas pessoas. Falou, pô, mas isso não é investimento, isso é aposta. Falou, não, mas se meu dinheiro se multiplicar. Falo, tá, primeiro que você nem sabe a diferença entre aposta e investimento. Segundo que você acredita que, fielmente, se você colocar todo aquele dinheiro que você mal consegue economizar durante o mês, vai mudar de vida em simples apertando um botão. Né? E eu vejo muitas pessoas caindo durante essa trajetória toda. E outro ponto também seria justamente não investir no próprio conhecimento. Né? As pessoas acreditam que aquilo que elas sabem vai levar ela para o próximo nível. E eu afirmo, o que eu sabia lá em 2020, em 2015, quando eu comecei, né, tinha 20 anos, não foi o que me trouxe até aqui. Foi a junção de evolução de várias áreas da minha vida, não só na financeira, mas em relação a comportamento, mentalidade, crenças também, que fizeram eu subir um nível de cada vez. Então algumas pessoas falam, pá, hoje o Murilo, o favelado investidor, tá assim por questão de, ele enriqueceu fácil. Falam, não, cara, como eu comecei lá aos meus 20 anos, não foi o que me trouxe até aqui. Né? E eu vejo algumas pessoas meio resilientes a isso. Né? Fala assim, mas eu tenho que estudar mesmo? Cara, quando eu tava na... Exato, eu já recebi esse tipo de questionamento. Falo, eu estudo até hoje, né? Vocês estavam aqui comentando sobre livros. Isso, de certa maneira, é um estudo, é abranger em novas áreas da vida de vocês. E que, independente do patamar financeiro, o reconhecimento que cada um de vocês tem, continua evoluindo cada vez mais. Né? Então, a pessoa que está lá atrás, ela não quer evoluir, não quer pagar o preço. Eu acho que é muito em relação a isso, porque eu olho toda a minha trajetória, eu deixei de ir para muito rolê, muita festinha final de semana para ficar estudando. Né? Não era confortável, não era legal, mas foi necessário. Hoje eu tenho uma certa liberdade de fazer isso um outro final de semana, mas ainda assim continuo estudando porque eu quero chegar em outro patamar. Então eu vejo algumas pessoas não abrindo mão desse conforto de curto prazo momentâneo e fica sonhando, fica vendo a vida de todo mundo no Instagram e fala, um dia eu quero estar assim, né, que nem fulano, mas fulano pagou o preço, você não está pagando. Então acho essa incoerência muito grande e algumas pessoas que ficam no meio do caminho e depois ficam se vitimizando lá no Twitter ou em qualquer outra rede social. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.